Olá, amigos. Vamos falar hoje a respeito do conservadorismo, uma das correntes principais da direita brasileira, que é basicamente composta de três correntes: conservadorismo, liberalismo e libertarianismo. Obviamente, nós temos diversas confluências entre essas três correntes, diversas subcorrentes. A direita brasileira é bastante complexa do ponto de vista da sua formação ideológica, mas, a despeito desta complexidade, nós podemos nos referir a essas três como sendo os três principais esteios da direita. Nas aulas anteriores eu havia falado sobre fascismo. Eu fiz questão de abrir um grande parênteses para comentar este assunto, que é um assunto que eu estou estudando hoje, o fascismo, e o fiz porque há um interesse difuso da direita em situar o fascismo e o nazismo à luz de certa tipologia política que divida o campo político em direita e esquerda. Em outras palavras, as pessoas querem saber se o fascismo e o nazismo é de direita ou se ele é de esquerda. E por conta disso, eu tenho feito esses estudos e desenvolvi uma parte desses estudos nas 5 aulas precedentes a respeito de fascismo, que eu espero vocês tenham aprendido com elas. Ao final destas aulas, eu cheguei a uma resposta um tanto quanto cética sobre a tipologia do fascismo, dizendo que, a meu juízo, o fascismo é uma terceira via, é muito difícil encontrar uma classificação política do fascismo se nós temos que nos referir a essa classificação dicotômica, binária, entre direita e esquerda, e necessariamente pôr o fenômeno ou na direita ou na esquerda. Nesta aula aqui eu vou continuar o fio da meada do curso de formação política. Como talvez alguns de vocês lembrem, a primeira aula deste curso foi dizendo e situando a direita diante do cenário maior da história. E eu ali havia dito que nós iríamos enfrentar esses três temas: conservadorismo, liberalismo e libertarianismo. Por que eu escolhi o conservadorismo para começar esse papo? Algumas razões presidiram a minha escolha. A principal razão é que existe uma tensão entre o projeto iluminista, que eu havia apresentado nas aulas anteriores, aquelas sobre fascismo, e uma certa corrente que veio a ser conhecida na literatura como a corrente anti-iluminista ou contra-iluminista. O termo contra-iluminismo é um termo que foi popularizado pelo grande autor liberal Isaiah Berlin, que escreveu um livro cujo título é este, o contra-iluminismo, e desenvolveu diversos estudos sobre as figuras que ele considerava seminais nesse campo, entre as quais o Giambattista Vico e o Herder. Ele fez vários estudos a respeito disso. Não se pode dizer que ele tenha cunhado essa terminologia, a terminologia o precede, é anterior, mas de fato é com Isaiah Berlin que este termo contra-iluminismo será popularizado na literatura política. A partir do Berlin surge toda uma tradição de historiadores, politólogos e sociólogos que vão empregar o termo contra-iluminismo ou anti-iluminismo para aludirem a um ramo, ou uma linha política cujo projeto está nos antípodas, no extremo oposto do projeto iluminista. Há uma relação íntima entre essa corrente contra-iluminista e o chamado conservadorismo. Por quê? Como muita gente sabe, o conservadorismo surge enquanto força autoconsciente a partir da publicação do famoso livro de Edmund Burke intitulado Reflexões sobre a Revolução na França. Esse é o marco bibliográfico do conservadorismo. Essa ideia não sou eu que estou dizendo, o próprio Russell Kirk, no seu famosíssimo livro The Conservative Mind, diz exatamente isto em outros termos. Ele mostra a filiação da tradição conservadora a Burke. Uma outra matriz do conservadorismo, pouco citada no Brasil, embora muito importante em si mesmo, é a matriz francesa. E tem também, num autor antirrevolucionário e anti-iluminista, o seu
fundamento, a sua origem. Esse autor é o Joseph de Maistre, que, à semelhança de Burke, também escreveu contra a Revolução Francesa. Portanto, nós estamos falando de um horizonte teórico e político que se abre como uma crítica, como uma reação ao projeto iluminista. Nas minhas primeiras aulas, eu havia salientado que o iluminismo tinha uma característica muito singular. Era um movimento novo, original e imprevisível, de certa maneira, diante de tudo aquilo que vinha antes dele. O iluminismo representou uma cisão, uma ruptura profunda na civilização ocidental entre o antes e o depois. Ora, essa foi uma ruptura tal que abalou todos os fundamentos da sociedade, da moral, da vida política e da vida espiritual. Para vocês terem ideia, a hermenêutica crítica da Bíblia, da Sagrada Escritura dos cristãos, não nasce propriamente no iluminismo, mas será imensamente amplificada pelos panfletários escritores do iluminismo. O Pierre Bailly, um dos autores mais importantes para os iluministas, que escreveu seu famoso Dicionário Histórico da Religião no século XVII, fez uma crítica severa ao texto religioso. O objetivo do Bailly e de vários outros autores que seguiram na mesma linha era mostrar que a Bíblia, em primeiro lugar, possuía contradições textuais. Os evangelhos sinópticos, os 4 grandes evangelhos canônicos, se contradiziam em diversas partes. Os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento também tinham contradições tanto materiais quanto linguísticas e semânticas. E não só isso, também houve um esforço de mostrar que certas características da religião cristã, tal como era praticada na época, não derivariam da Bíblia, seja na sua vertente protestante, seja na sua vertente católica. Então houve todo um criticismo da Sagrada Escritura colocado como centro das cogitações, das preocupações dos autores iluministas. Por outro lado, também existiu uma crítica às noções mais tradicionais de moral, a ideia de uma moral tradicional derivada dos costumes dos povos e que forma o seu arcabouço de sabedoria ao longo de muitos séculos. Essa ideia vai ser sacudida, saculejada pelos iluministas. E por quê? Porque eles tinham uma crítica racional à moral. E quando se fala de crítica racional, o que se está falando é submeter os costumes, as práticas morais, as crenças morais ao crivo da racionalidade humana. É submetê-las a uma crítica incessante que não só deve ser feita por cada indivíduo esclarecido, como deve ser oferecida na arena pública. Prova disso é que um dos autores iluministas mais importantes de todos os tempos, Immanuel Kant, escreveu um opúsculo intitulado O que é o Iluminismo, em que ele fala que a missão fundamental do iluminismo era levar a humanidade da menoridade para a maioridade. Ele dizia que a humanidade havia permanecido ao longo de todos os séculos históricos numa espécie de menoridade em que a tutela das elites religiosas, políticas, militares se dava aos cidadãos. Então, para Kant, o que havia antes do iluminismo? Havia uma elite, né, da igreja, do exército, do Estado, e esta elite conduzia a população, a sociedade civil, ao seu bel prazer, de acordo com as suas próprias concepções do que era certo, do que era errado, do que era próprio, do que era impróprio, adequado ou inadequado. Por quê? Porque os instrumentos da crítica, os instrumentos da racionalidade não haviam ainda se desenvolvido de tal modo que pudessem libertar estas pessoas dos seus grilhões. Para Kant, o iluminismo é exatamente o desenvolvimento destes instrumentos e, através destes instrumentos, a sociedade civil deve exercer a tarefa da
crítica. Isso não significa que Kant postulasse uma desobediência civil, ao contrário, Kant salientava que cada cidadão deveria sim obedecer às leis vigentes no seu país, obedecer aos costumes vigentes. Se nós estivéssemos tratando de um religioso, esse religioso deveria seguir as normas da religião quando estivesse com o papel social de desempenhar aquela função. Então Kant não propagava uma sublevação social, mas, ao mesmo tempo que as pessoas deveriam se comportar de acordo com os seus papéis sociais, elas também deveriam exercer a crítica mesmo daquelas crenças que elas estavam defendendo enquanto portadoras de um papel social. Vou tentar traduzir em termos mais visuais. Suponha que você seja um agente público. Você é um agente público e está sob égide, sob a autoridade do rei da Prússia. Frederico II, rei da Prússia, você é um agente público do fisco da Prússia. Ora, você pode ter 1000 razões para discordar da política da Prússia. No exercício da sua atividade pública, você deve realizar aquelas normas que estão estatuídas no Estado sob as quais você vive e trabalha. Entretanto, por outro lado, em uma sociedade, em um clube de leitura, no mercado editorial, em suma, naquela esfera ampliada do iluminismo, denominado de sociedade civil, você pode e deve exercer a sua crítica. Então, pela primeira vez na história humana, a floração e a estabilização de uma chamada opinião pública que se alimenta da crítica, que se alimenta da crítica racional à religião, à moral, ao Estado e assim por diante. Esse projeto iluminista vai ser confrontado pelos autores conservadores, especialmente pelos primeiros autores conservadores. É claro que ao longo das nossas aulas nós vamos ver como autores posteriores absorveram parte do legado iluminista, transformaram esse legado, como alguns conservadores também podem ser interpretados como tendo um diálogo profícuo com o iluminismo, ainda que rejeitem certos aspectos mais extremados do iluminismo. Em suma, existe uma certa mistura, uma mescla disso aí e a aglutinação de elementos heteróclitos, de elementos divergentes ao longo do tempo. Isso é um fato. Porém, também é um fato que existe uma tradição anti-iluminista, uma tradição contra-iluminista e que o conservadorismo tem um vínculo íntimo e essencial no seu nascedouro com essa tradição. E de tudo isto, o grande marco temporal é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, fato que ocorre em 1789, é para muitos observadores contemporâneos o evento mais importante da história humana. E eu digo isso tanto para os observadores favoráveis à Revolução, quanto para aqueles que lhe foram contrários. A Revolução Francesa foi considerada por Kant, por exemplo, o evento mais importante de todos, pois pela primeira vez o povo estava tomando as rédeas do seu destino histórico, derrubando um monarca estabelecido e se autogovernando, governando-se a si mesmo a partir dos ditames da razão. Para vocês terem uma ideia, houve no período da Revolução Francesa até a criação de uma religião biônica em que a razão era cultuada, em que os santos eram gênios e homens notáveis de toda a história da humanidade. E isso foi visto por Kant como um marco histórico único nesta maioridade a que a civilização deveria alcançar. A Revolução Francesa pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa, de algum modo eu já expliquei, que é a etapa da sua preparação. A preparação da Revolução Francesa se deu justamente através dos trabalhos dos intelectuais iluministas. Intelectuais estes, aliás, que se dividem em 2 camadas. Existe uma camada mais highbrow, uma camada mais qualificada, de homens de gênio,
como Kant, Voltaire, Diderot, de fato personalidades extraordinárias na história humana, mas existe uma camada mais baixa, composta da maior parte dos autores, panfletários e escritores, que não alcançava o gênio dos primeiros, mas que era essencial na divulgação das ideias iluministas. Alguns panfletários anti-iluministas vão justamente dizer que a Revolução Francesa era o fruto desta filosofia e que ela vinha como uma espécie de ordem de cima. É como se os filósofos iluministas maiores criassem as suas categorias, os seus conceitos, e os panfletários, os escritores menores, os divulgadores, jornalistas, divulgassem esses conceitos para a massa. Para vocês terem uma ideia numérica, havia, por exemplo, na Alemanha, mais de 3.000 professores universitários, já no século XVIII. Havia uma quantidade copiosa de jornalistas na França, uma quantidade copiosa de jornalistas na Inglaterra, e estas pessoas todas estavam se degladiando, estavam em franco combate uns com os outros. Havia os partidários do iluminismo e os partidários do anti-iluminismo, do contra-iluminismo. Houve, inclusive, também uma curiosidade, talvez vocês não saibam, o esforço dos jesuítas na Alemanha em constituírem um jornal que publicava apenas refutações de escritos e panfletos iluministas. Era um jornal feito pelos jesuítas só para escrever e refutar as ideias iluministas. Ou seja, nós estamos falando de um embate público tremendamente vigoroso. Essa era a aparência da Europa de então. Em nada ela se assemelharia a um lugar em que as pessoas concordavam, tinham uma unanimidade. Não, nunca tiveram. Havia os partidários do iluminismo e os partidários do anti-iluminismo, do contra-iluminismo, entre os quais se acharão os mais notáveis autores conservadores do século XVIII e do início do século XIX. Retomando a Revolução Francesa. Então eu disse que a Revolução Francesa se compôs de três partes. Você tem a parte da preparação das ideias, a parte da execução, que abrange os atos de sublevação popular, a tomada da Bastilha, todos os fatos da história francesa, que foram muito bem contados pelo grande historiador Michel Foucault no seu livro sobre a Revolução Francesa, estes fatos, e a fase posterior, a fase do governo, ou seja, quando os revolucionários conseguem, enfim, tomar o poder, derrubam a monarquia, derrubam o ancião regime e resolvem, então, governar. Forma-se a Assembleia Constituinte, depois nós temos o recrudescimento do regime, e esse regime vai degringolar nos anos chamados anos de terror, dos jacobinos revolucionários, com Robespierre, Marat, Danton, Saint-Just e tantas outras figuras cujos nomes são muito conhecidos na história. Essas três fases serão submetidas ao crivo da crítica contra-iluminista. Burke, no seu famoso livro Reflexões sobre a Revolução na França, vai dizer que o erro fundamental dos franceses foi abandonar a tradição política francesa. Ele admite, com efeito, a decadência ou o declínio das elites políticas francesas e atribui a essa decadência a Revolução. Ele, em momento algum, tenta eximir completamente a elite política francesa de parte da sua responsabilidade sobre aquilo que ocorreu. Entretanto, ele o faz não exatamente dizendo que essa elite havia imposto normas injustas, que ela havia tratado o campesinado de maneira injusta. Ele o faz dizendo que essa elite perdeu as fontes da sua legitimação, que ela também foi seduzida pelo canto da sereia dos filósofos iluministas. Para vocês terem uma ideia, na França, mesmo a nobreza teve participação ativa na Revolução. Em parte, a nobreza teve participação ativa na Revolução porque também foi alijada da participação política. Ali entre Luís XIV e Luís XVI, que seria decapitado, ao invés de nós termos, ao invés de haver uma liberalização, uma participação política maior, nessas três gerações houve um recrudescimento da força da nobreza dentro da burocracia estatal monárquica. E esse recrudescimento se deu
pela alta nobreza, excluindo a burguesia, o terceiro estado, e excluindo também uma parte da nobreza, da chamada baixa nobreza. Aqueles que detinham menos terras, a nobreza fundiária menos rica e cujos títulos também eram menos altos na hierarquia nobiliárquica. Então, isso aconteceu e, em parte, a participação da baixa nobreza na Revolução Francesa se explica através desse fator de ordem socioeconômica. Mas também, em parte, ela se explica graças à fama e à capacidade de difusão das ideias iluministas. Boa parte dos salões franceses eram administrados por mulheres, né, mulheres da aristocracia. Então nós vamos ver várias mulheres com títulos nobiliárquicos administrando salões franceses em que brilhavam os filósofos iluministas com as suas ideias subversivas. Para muitas dessas pessoas, essas ideias eram inclusive um deleite, era divertido e interessante conversar com Voltaire, conversar com o filósofo iluminista, até porque eles sabiam seduzir pela forma. Os escritos de Voltaire até hoje conservam um senso quase natural de espirituosidade, são escritos muito engraçados, eles têm um negócio que os ingleses chamam de wit, né? Uma graça peculiar, que os franceses chamam de l'esprit, né? O espírito, e essa sedução da forma ocorreu na aristocracia europeia. Então Burke vai fazer essa crítica inicial. O segundo ponto que Burke tem no seu libelo é a distinção rígida que ele faz entre os eventos da Revolução Gloriosa e os eventos da Revolução Francesa. Só para lembrar, a Revolução Gloriosa ocorreu em 1688, 89 e significou a deposição de um rei católico, Jaime, e a sucessão pelo seu sobrinho, Guilherme de Orange, e sua esposa Maria Stuart. O que Burke dirá é que a ideia dos direitos naturais do homem, dos direitos derivados da razão, não teve uma participação significativa nesta construção, porque a construção da Revolução Gloriosa, para Burke, foi nada mais nada menos que a reverberação dos antigos direitos e garantias já estabelecidos na tradição jurídica inglesa. Ou seja, quando Jaime, rei católico, cai, e quando o Guilherme de Orange assume e assina o documento chamado Bill of Rights, o conteúdo deste documento e o conteúdo da Revolução Gloriosa era o reestabelecimento da tradição jurídica inglesa, das liberdades e garantias dessa tradição consuetudinária que o rei Jaime, que o rei católico havia rompido. Então, era o rei católico que havia rompido esta tradição, que havia passado por cima dos direitos já estabelecidos dos seus súditos, e a Revolução Gloriosa não era senão o cumprimento de um retorno a essa tradição. Era a revolução no sentido etimológico da palavra. Burke menciona isso, no sentido copernicano, do retorno do planeta ao seu ponto inicial, na órbita, né? Os planetas têm uma órbita e aí eles vão e retornam, e isso é uma revolução planetária e também deveria ser entendido assim a acepção de revolução. Não foi isso que aconteceu em 1789. Em 1789, na França, houve de fato uma ruptura do Ancien Regime. Esta ruptura se deu através de uma racionalização dos direitos dos homens, ou seja, se empunhou a bandeira de que agora nós temos direitos naturais que derivam da própria natureza humana, e é à luz desses direitos que a tradição jurídica, a tradição moral e a tradição social deve ser avaliada. Ou seja, não cabe aqui tomar o dado factual da tradição como algo a ser preservado porque ele é a tradição, mas sim a ser preservado ou ser rejeitado de acordo com a sua consonância com os ditames da razão. Razão essa fruto desta maioridade iluminista. Ora, este processo Burke rejeitará de maneira drástica. Neste sentido, nós temos a primeira grande característica do conservadorismo, uma característica que de alguma maneira também será mitigada ao longo do tempo, mas que está na sua origem, que é o antirracionalismo.
Não vamos confundir essa característica com o irracionalismo. Não é que Burke e Herder também, dada a sua perspectiva, irão defender um irracionalismo, ou seja, a primazia de elementos não racionais na condução da vida, na condução da política. Aliás, o irracionalismo é também uma corrente do pensamento, né? Diversos autores têm, em maior ou menor medida, um pé no irracionalismo. Não é este o caso. Por exemplo, autores que enfatizam o instinto, né? Aquilo que os alemães chamam de o Trieb, o instinto, as emoções, e que isso deve ser o núcleo da atividade política. Então, de alguma maneira, a atividade política e a atividade moral devem sublimar o instinto, sublimar as emoções. Não é isso que eles estão defendendo. O que eles estão defendendo é uma visão antirracionalista, ou seja, a rejeição que a razão deva ter um primado. Burke vai dizer, por exemplo, que a razão humana individual jamais atingirá a sabedoria coletiva da historicidade ao longo dos séculos, ou seja, as instituições, os costumes, os preconceitos morais que foram sedimentados ao longo de tantos séculos, geração após geração, possuem uma sabedoria intrínseca superior à razão individual humana. Essa é a tese de Burke, é a tese de De Maistre, assim, de forma muito mais sofisticada é a tese de Herder, e esta tese forma o primeiro grande traço do conservadorismo, ao qual nós chamaremos de antirracionalismo. Nas próximas aulas, nós vamos continuar a estudar essa tradição, vamos trazer novos autores para falar de outros traços, falar de outras balizas do conservadorismo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.